Pós-obra, a manutenção por ser o produto ideal. As ceras podem ser ceras mais modernas, acrílicas ou as ceras tradicionais, mas a cera é o produto que cria um filme protetor sem isolar totalmente o piso. Todo mundo que procura o perfil do consumidor hidráulico é assim, aquela lembrança de casa dos tios, dos avós, né? Que a pessoa tem aquela lembrança gostosa. Então tem um apelo muito emocional. O produto tem um dos pontos fortes do hidráulico, é isso, né? Existe o trabalho de restauro do barulho hidráulico, que é um tratamento da peça antiga. Enquanto ela tiver alguma camada dessa que seja preservada, é possível se recuperar. Então, nós não executamos diretamente isso, mas temos pessoas ou empresas que fazem esse trabalho em conjunto com um trabalho de reposição. Então, normalmente num prédio que está sendo tombado e que está sendo recuperado, a tendência dos profissionais atentos na área de restauro é preservar uma parte do piso original e as peças mais danificadas a gente faz a reposição e se recupera o antigo junto para dar um contraste muito grande do piso manchado e sujo do antigo com o novo, né? Nós temos alguns prédios assim, importantes, que eu tenho lembrança de... em São Paulo, o Teatro Municipal foi um dos primeiros que a gente fez. Na época foi bastante difícil, porque a gente não tinha assim, tanta habilidade em relação com o encalço, eu fazia trabalhos mais de ladrilho hidráulico, que eram já feitos em cimento. Então, foi um dos primeiros trabalhos com encalço, que foi esse. Então, no caso do Teatro Municipal, metade do piso foi mantido o original e a outra metade nós fizemos a reposição. Um dos outros trabalhos que nós fizemos aqui em São Paulo também foi da Casa 1 no pátio do colégio, que se chamava Casa da Marquesa. Então, no Rio a gente tem trabalhos importantes, como Candelária, Catete. O Museu do Catete? E o trabalho mais difícil foi uma peça que nós fizemos na Rio Branco, no prédio do IFAM. Eu desenvolvi a pesquisa de cores, pessoalmente. Eu tenho um técnico que faz, mas eu faço esses trabalhos mais elaborados. Eu aprendi com esse mestre italiano antigo, então eu mesmo vou pessoalmente. Então, eu deixo meus trabalhos no escritório e vou aos domingos, sábado, quando eu tenho tempo, e fico o dia inteiro fazendo as misturas e os ensaios. E ele me assistindo, mas eu sou eu que preparo, né? E a confecção da peça foi muito difícil. Pra você ter uma ideia, um ladrilho hidráulico leva em média de 1 a 5 minutos no máximo. Ele não pode ultrapassar o processo de confecção e desmolde, senão ele não desmolda mais e ele perde a peça. Esse trabalho de IFAM levava 30 a 45 minutos só para pigmentar a peça. Então, quando ele ia desmoldar, ela não desmoldava mais, não havia desmoldante que conseguisse desmoldar da forma na hora que ele terminava a produção da peça. O hidráulico é desmoldado na hora, apoiado na peça antiga, e é feito um jogo assim, balanço com a força da gravidade, ele solta naturalmente da forma. Só que ele não soltava dessa forma, por causa do tempo que ele levava muito grande para a pigmentação. Então a gente ficou uns 2 meses quase sem conseguir produzir nada, sem produzir alguma peça, 2, 3 por dia. Depois que ele pegou a técnica de como fazer essa peça, a capacidade de produção desse ladrilho era em torno de 8, 10, 12 peças ao dia, com 12 horas de trabalho em média. Para produzir 12 peças? Ao dia. O trabalho todo levou 9 meses para produzir em torno de 40 metros quadrados. Qual é a sensação quando você termina de fazer uma obra assim? Como se estivesse dando a luz ao filho. Exatamente. Essa aqui foi realmente, né? Levou 9 meses. Na fabricação do ladrilho, quantos profissionais vai desde o desenhista? Tá. Basicamente a gente tem o desenhista, né? Que é o modelista, ele chama, que faz a ferramenta, o tinteiro, a pesquisa de tinta, né? Desenvolvimento da cor, que prepara faz a preparação das argamassas básicas, do cimento, né? E o ladrilheiro, que é o artesão que produz a peça. São 5, 6 pessoas. No caso dos ladrilheiros, né, existe hierarquia assim, de níveis de dificuldade, de capacitação que ele tem para produzir uma peça mais elaborada ou não. Hoje não existe, até porque tem muito poucas indústrias, mas na década de 60 existia o profissional mesmo, nível 1, 2, 3, 4. Então o cara que produz essa peça de restauro, que era esse meu ex-funcionário, ele era um nível 5. Normalmente o cara atingia esse nível depois de 10, 15 anos de profissão, se ele tivesse muita habilidade.
Então ele é um profissional de uma distinção. Hoje a gente não tem, né? Até porque não há representação, são poucas empresas e dizer, profissionalmente a gente tem assim dentro da minha empresa, mas como categoria não existe mais uma distinção, né? Do profissional que faz um piso de liso, sem couro, um piso xadrezinho, ou o profissional que faz um piso de calçado, que é muito diferente. É uma coisa bem simples, que você em 2 dias você vem aqui e você faz, aprende a fazer um ladrilho hidráulico, esse de passeios, né? Tem ali o prédio da Bolsa, o café, que foi um dos primeiros que eu fiz. Mas eu ia te perguntar, da encomenda do cliente até a finalização do piso, demora quanto tempo? Em média, assim, considerando um pequeno pedido, né, a partir de 3 até 10 metros quadrados, 20 metros quadrados, que é uma quantidade pequena para o ambiente, é o mínimo de 30 dias, né, 30 a 40 dias. Aí depende do período. No fim de ano a gente tem uma demanda maior, então às vezes vai de 60 dias. E uma área grande, um piso muito elaborado, leva às vezes até 90 dias, uma metragem grande, né? Então, para produzir e entregar isso. Você trabalha mais com reposição de peças para edifícios tombados ou você trabalha mais para um consumidor assim, final, né? Particular? Nos primeiros anos eram mais os prédios públicos, os prédios tombados, né? Hoje não, a gente está tendo acho que meio a meio, 50% são obras particulares, pessoas que têm suas casas antigas, de família, fazendas, muita coisa em termos de recuperação de pisos de fazendas, ou tombados ou não, mas as pessoas querem preservar, né? E tem uma consciência assim, de preservar a origem, a cultura, isso é uma coisa que aumentou muito, mesmo pessoas mais simples, né? Que tem a casinha do interior e tal, e que quer refazer. Ô Zilton, qualquer pedreiro pode assentar ladrilho hidráulico ou você precisa ter uma mão de obra especializada? A mão de obra, o ideal é que seja uma pessoa que tenha alguma experiência com pedras, né, e mármores e granizo. O azulejista comum, ele tem uma certa dificuldade por causa da característica artesanal do ladrilho. Ele tem pequenas variações, né, que isso já é aceito dentro das próprias normas, de medidas e espessura, por causa da pressagem manual do ladrilho. Então, não que ele não consiga cor. O cara caprichoso, que for azulejista comum, ele faz. Mas existem vários cuidados, né, principalmente quanto à limpeza, ele é poroso, né, então não pode se sujar. O rejunte é uma coisa delicada, tem que ser feito à parte, né, com orientação, com cuidado. E o assentamento, com uma massa de assentamento um pouco mais alta do que uma cerâmica comum. Mas são pequenas diferenças. Eram 3 centímetros, é isso? No piso ele chama, o ladrilho hidráulico tem em torno de 2 centímetros, né, 20 milímetros. E mais em torno de a massa deve girar em torno de 8 a 1 centímetro, 8 milímetros a 1 centímetro, então vai ficar com 3 centímetros mais ou menos. A gente fala o nível do piso acabado, né? Mais ou menos isso. Mas não que seja necessário um especialista, não. Normalmente nós fornecemos um manualzinho, né, com toda essa orientação de assentamento, rejunte, limpeza e impermeabilização. Cite pelo menos 3 motivos para você usar um piso de ladrilho hidráulico quanto à preservação do meio ambiente. Como que você classificaria o ladrilho hidráulico, se você dá cursos? E quanto à utilização do hidráulico, os motivos, né, eu gosto muito eu vi uma declaração de um arquiteto, né, que o ladrilho hidráulico é um piso vivo. Você sente, então, ele gera prazer no consumidor. Porque a cerâmica é feita, mesmo que seja artesanal, ela é uma coisa mais industrializada. O hidráulico não, você envolve um artesão, é como se envolvesse um pintor que vai fazer uma tela sua. Ele vai lá, um dia que ele não está bom, ele produz pouco, e envolve matérias-primas orgânicas, né? Não sofre queimas, né? Então tem um lado, não dizer que é um piso ecológico, mas tem muito mais característica de um piso natural, né, com produtos naturais, do que um piso sintético, outros revestimentos que existem no mercado. E essa coisa de identificação com a história, com a cultura, é uma coisa que motiva muito as pessoas a compra do hidráulico. E além da outra característica que eu acho uma das principais, é essa possibilidade de personalizar. Então todo o hidráulico que a gente faz, quase 90% da produção é sob encomenda, você personaliza em termos de cor, né? Além da possibilidade de desenvolver um design, né,